Quero cumprimentar o Governo aqui presente e começar por responder naturalmente à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado, eu não lhe aceito nenhuma acusação de irresponsabilidade. Pode fazê-las à vontade, porque eu não lhes aceito, por uma razão muito simples. Aquilo que nós estamos a fazer aqui é aquilo que o povo quer que se faça. É pedir esclarecimentos sobre o que aconteceu num país que está perplexo. Nós não fomos eleitos para fazer com o Partido Socialista ou com outro partido qualquer um pacto de silêncio. Nós fomos eleitos para fazer as perguntas que os cidadãos lá fora fazem e para as quais querem uma resposta a que o Governo ainda não deu. E diga-me, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que fez levianamente uma acusação de falta de seriedade em relação a uma pergunta que eu teria feito ontem à Sra. Ministra. Vá rever a audição parlamentar. Eu não fiz nenhuma pergunta ontem à Sra. Ministra sobre quantos efetivos estavam no posto da GNR de Pedrógão. Está enganado. Vá rever a audição. Não lhe fiz essa pergunta. A Sra. Ministra está aqui, o Sr. Secretário de Estado estava lá, sabem perfeitamente que eu fiz 3 perguntas e nenhuma era essa. Mas, Sr. Deputado, tem as declarações da Associação Profissional da GNR a dizer que havia 3 militares no posto à data em que o incêndio se incendiou. À data em que o incêndio se iniciou. E, portanto, o Sr. Deputado agora dirá ao Governo que se entenda com a GNR. Uma coisa eu lhe vou contar. No domingo de manhã estavam a ser recebidos reforços na GNR de Pedrógão. E como este debate foi marcado para discutir situações concretas de que nós tivemos conhecimento concreto, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Fui eu que indiquei o caminho a uma patrulha da GNR que veio fazer reforços, porque ela não sabia onde ficava o posto territorial da GNR de Pedrógão. Quero saber, Sr. Deputado, foi isso que aconteceu. Aquilo que eu aqui hoje perguntei, não perguntei ontem. E tem que ter uma resposta, porque é a própria Associação Profissional da GNR que o diz. Se o Governo e a GNR não se entendem, o problema não é meu. Portanto, o Sr. Deputado, antes de acusar de falta de seriedade e de irresponsabilidade as outras pessoas, tome atenção ao que diz, se faz favor. Depois, há uma outra questão que é fundamental na sua pergunta e a que eu não vou fugir, que é de uma suposta contradição entre a posição ontem assumida do PSD neste debate e a posição assumida hoje. Não há contradição nenhuma. Nem desnorte nenhum, Sr. Deputado José Manuel Pureza, posso já adiantar-lhe. E porquê? Porque há questões de fundo cujo esclarecimento tem de ser feito numa perspectiva técnica, com especialistas independentes, que evidentemente só podem ser respondidas quando esse trabalho estiver produzido. Mas há outras perguntas, Sr. Deputado, que não devem nem podem esperar pela Comissão nem pelos resultados de inquérito nenhum. E eu dou-lhe um exemplo. O senhor precisa de uma comissão para saber porque é que andou 10 horas um bombeiro ferido, perdido, não se sabe por onde, até chegar ao Hospital da Perlada no Porto? Precisa disso? Porquê é que não pergunta? Porquê é que não pergunta ao INEM? Porquê é que não pergunta ao INEM? Porquê é que não pergunta ao INEM? Porquê é que demorou 10 horas a levar um bombeiro até ao hospital? Portanto, Sr. Deputado, Senhora Deputada Teresa Moraes, dê-me um instante. Eu julgo que, quer por força daquilo que é, ou deve ser um debate parlamentar, quer por força daquilo que é a natureza da questão que hoje aqui nos traz, vale a pena ouvirmos com respeito as pessoas que falam, independentemente das opiniões que têm e do grupo parlamentar a que pertencem. E, portanto, eu pedi aos senhores deputados que ouvissem a senhora deputada Teresa Moraes com o mesmo respeito com que os outros grupos parlamentares todos ouviram os anteriores intervenientes. Senhor Deputado, tem a palavra. Muito obrigada. E, Sr. Deputado, eu vou terminar a minha resposta à questão que colocou dizendo o seguinte. Há perguntas e perguntas, há respostas e respostas. Há perguntas que exigem um aprofundamento técnico que é incompatível com o tempo em que estamos. Há perguntas que já deviam ter sido respondidas há muito tempo. E uma delas é essa precisamente a que eu me referi. Porquê é que pessoas feridas deambularam pelo país durante 10 horas até chegarem ao hospital? E a essas perguntas não precisamos de mais tempo.
Precisamos de respostas. Porquê que não sabemos, porquê que nada sabemos sobre o estado de saúde dessas pessoas? Se fosse um político, se fosse um ator, se fosse um futebolista internado, tínhamos briefings sobre o seu estado de saúde todos os dias. Temos 4 bombeiros feridos e ninguém no país sabe em que estado estão. É inacreditável, é inacreditável. Senhor deputado João Oliveira, vou com brevidade responder à sua pergunta, mas não posso deixar de lhe dizer o seguinte: a suavidade com que o PCP encara esta questão, de resto a guia em comum com o Bloco de Esquerda, só permitem uma estratégia de desresponsabilização. O senhor deputado pergunta se nós não assumimos a responsabilidade por atos praticados no tempo dos nossos governos. Olhe, Sr. Deputado, nós nessa altura assumimos todas as responsabilidades dos atos que praticámos. Agora é o tempo deste Governo a assumir as suas, coisa que ainda não fez até ao momento. E, portanto, em cada momento nós não somos todos responsáveis por tudo. Em cada momento e em cada legislatura há um Governo que responde pelas suas ações e pelas suas falhas. Nós respondemos no nosso tempo, este Governo responderá no seu tempo. Em relação, Sr. Deputado, às perguntas que foram feitas também pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira sobre o ordenamento florestal, é evidente que a questão não nos é indiferente, mas esse não é este debate. O Sr. Deputado tem um debate amanhã sobre esse tema. De resto, até já se pode antecipar que o Sr. Deputado tem o problema resolvido, já arranjou um culpado, o culpado é o eucalipto. Portanto, o Sr. Deputado, no seu debate de amanhã, discutirá a questão do eucalipto, mas hoje não é esse debate que nós estamos aqui a fazer. E eu insisto nesta questão. Este debate serve para fazer aqui hoje as perguntas que os portugueses nos fazem lá fora e para as quais exigem uma resposta. Esses portugueses elegeram-nos para fazermos as perguntas que cumprem fazer aos deputados e para exigir aos governos a responsabilidade de lhes responder. Fica ao Governo a escolha entre responder e esperar, entre responder e inventar, entre responder e pedir mais relatórios sobre relatórios que se contradizem uns aos outros. É a escolha do Governo. A nossa é esta e não nos vão silenciar, senhores deputados. Não nos vão silenciar.